Sim, eu sei. Essa frase soa como uma blasfêmia no mundo onde você foi criado. Desde criança você ouviu que ser bom era a virtude suprema, que agradar, sorrir, ser compreensivo, ceder, perdoar e colocar os outros na frente de si mesmo era o caminho para respeito, amor e aceitação. Mas é mentira. Você sabe que é. Lá no fundo, mesmo que nunca tenha dito em voz alta, já sentiu o gosto amargo dessa ilusão. Já percebeu que, por mais que você se esforce para ser o bom rapaz, o amigo leal, o homem compreensivo, ninguém respeita você por isso. Eles se aproveitam, eles testam, eles exigem mais e, no fim, eles te descartam. O problema é que você foi condicionado. A sociedade precisa de homens dóceis, a escola precisa de alunos obedientes, a família precisa de filhos que não questionam, e o sistema precisa de trabalhadores que cumpram ordens sem levantar a voz. Desde cedo, você foi treinado para acreditar que ser bom é ser seguro. Mas segurança, para quem vive no fundo da cadeia alimentar social, não é proteção, é prisão. Nietzsche dizia: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. Mas ele também alertava: se olhares muito tempo para um abismo, o abismo olhará de volta para ti. O abismo aqui não é o mal externo, é a passividade que cresce dentro de você enquanto você se orgulha da sua bondade. Porque a bondade, a que você aprendeu, não é virtude, é submissão mascarada. Pense no último momento em que você disse sim, quando queria dizer não. Pense naquela vez que você ouviu um comentário desrespeitoso e fingiu não se importar. Pense naquela relação em que você fez tudo certo, foi fiel, atencioso, presente, e mesmo assim, ela te deixou. Você lembra da sensação? É como se a sua alma tivesse sido vendida a um preço baixo demais. Você percebe que todo o bom comportamento não te trouxe o respeito que esperava. Pelo contrário, te tornou previsível. E previsibilidade, no jogo social e emocional, é a morte lenta da autoridade. Maquiavel entendia isso. Ele dizia que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Isso não significa crueldade gratuita. Significa que a percepção de força gera mais respeito do que a imagem de santidade. Mas aqui está o golpe final. Você acha que ser bom te torna moralmente superior, quando na verdade te torna emocionalmente irrelevante. Ninguém teme perder o cara bom demais, porque o cara bom demais nunca vai embora. Ele aceita, ele engole, ele justifica, ele perdoa, sempre. Jung falava sobre a sombra, o lado reprimido, instintivo, primitivo que todos nós carregamos. E a verdade é que, ao tentar ser apenas luz, você enterra sua sombra no porão da psique. Mas ela não desaparece. Ela apodrece lá dentro, enquanto o mundo continua a pisar em você. O homem que só vive na luz se torna fraco. O homem que integra a sombra se torna completo. E é isso que ninguém te contou. A sua bondade só terá valor se vier acompanhada de poder. Sem poder, bondade é mendicância emocional. Pense num leão. Ele pode ser calmo, pode não atacar, pode até tolerar que outros animais bebam da mesma água. Mas todos sabem que, se ele quiser, pode matar em segundos. É por isso que o respeitam. Você não é respeitado porque todos sabem que você não morde. Você não morde, não ruge, não impõe limites. Você está sempre pronto para servir, mas nunca pronto para se impor. E sabe o que é pior? Essa bondade que você carrega não é altruísmo, é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser mal interpretado, medo de ser visto como vilão. Só que você precisa ouvir isso. Ninguém respeita um homem que vive com medo. Schopenhauer dizia que o respeito nasce da percepção de poder e não da quantidade de favores que você oferece. Um homem que vive tentando provar sua bondade está, na verdade, mendigando aprovação. E não existe cheiro mais repulsivo do que o de necessidade. Agora, isso aqui está a ironia. Quando você para de ser bom no sentido condicionado da palavra, quando você diz não, quando você impõe limites, quando você escolhe a si mesmo antes de agradar o mundo, algo muda. Você começa a atrair respeito. Pessoas passam a medir as palavras com você. Mulheres passam a sentir curiosidade e tensão ao seu redor. Homens passam a pensar 2 vezes antes de te atravessar. E não é porque você virou mau, é porque você se tornou imprevisível. E no jogo do poder, imprevisibilidade é uma arma. A questão é,
Você está pronto para pagar o preço de abandonar a máscara do bom rapaz? Porque vai ter um preço. Você vai incomodar pessoas. Vai perder algumas amizades que na verdade só existiam porque você se dobrava. Vai ser chamado de arrogante, frio, egoísta. E tudo isso é ótimo, porque cada acusação dessas é uma prova de que você saiu da coleira. Agora quero que você pense, quem você respeita mais? O homem que nunca diz não e está sempre disponível, ou o homem que impõe limites e não teme o desconforto de dizer o que pensa? Você sabe a resposta. A partir daqui, vamos abrir cada camada dessa ilusão de bondade. Vamos expor a engenharia social que programou você para acreditar que ser bom é o caminho. E vamos destruir isso passo a passo, até você não ter mais dúvidas de que só será respeitado quando aprender a parar de ser bom. Você foi condicionado a acreditar que ser bom é o ápice da virtude. Mas eu quero que você pare agora e olhe para a sua vida como um observador externo. Se ser bom fosse realmente a chave para respeito e reconhecimento, por que as pessoas que mais recebem respeito não são as mais bondosas? Pense nos líderes que marcam a história. Pense nas figuras que atraem atenção, influência e admiração. Eles podem até ter traços de generosidade, mas nenhum deles é lembrado apenas por ser bom. Eles são lembrados por serem fortes, por serem firmes, por serem inquebráveis. E aqui vem o primeiro choque. No mundo real, a bondade sem poder é vista como fraqueza. Não importa o quanto você ache que as pessoas vão valorizar a sua boa intenção, o que elas realmente medem é sua capacidade de impor limites e proteger seu território. Você já reparou como as pessoas testam constantemente os outros? Não é sempre consciente, mas é instintivo. Elas empurram, forçam, provocam, cruzam linhas para ver até onde podem ir. Se você não reagir, elas vão mais fundo e mais fundo, até que um dia você perceba que não tem mais território. Você entregou tudo em troca de uma aprovação que nunca veio. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Tradução prática: as pessoas toleram muitas coisas, mas jamais esquecem quando você as deixa ultrapassar os seus limites. E é isso que acontece quando você vive para agradar. Você assina sem perceber uma carta de renúncia sobre o seu próprio valor. Talvez você já tenha sentido na pele aquela amizade em que você era o conselheiro sempre disponível, mas na hora em que precisava de apoio, eles sumiram. Aquela relação em que você fez tudo para agradar e ela te trocou pelo cara que não fazia nem metade. Aquele ambiente de trabalho onde você se desdobrou em esforços, mas quem foi promovido foi o cara que sabia dizer não e defender sua posição. Sabe por quê? Porque o mundo não premia a submissão, premia a presença. E presença não é estar fisicamente. Presença é deixar claro, sem precisar dizer, que existe um limite e que ultrapassá-lo terá consequências. Jung diria que isso vem da integração da sombra, o reconhecimento e a incorporação consciente da sua capacidade de confrontar, de dizer não, de proteger o que é seu. Sem essa integração, você é apenas uma máscara social, um personagem previsível, seguro e descartável. E é aqui que a dissonância cognitiva começa a doer. Porque você acredita que agir assim seria se tornar uma má pessoa. E esse medo é justamente a corrente que mantém você preso. Mas me diga, quando foi a última vez que alguém realmente te respeitou por ter sido bonzinho? Não confundiram isso com fraqueza? Não aproveitaram para pedir mais, exigir mais, tomar mais? Respeito não nasce de agradar. Respeito nasce de ser temido o suficiente para que as pessoas pensem duas vezes antes de abusar. Não é terror, não é crueldade. É apenas clareza sobre quem você é e sobre o que você não vai tolerar. Schopenhauer já alertava que o homem que vive tentando agradar a todos perde a si mesmo. Ele deixa de viver por convicção e passa a viver por conveniência, a conveniência alheia. E quando você vive para servir expectativas, você se torna refém do julgamento externo. E o pior é que, quanto mais você dá, mais as pessoas acham que você deve. Elas não se lembram do favor de ontem. Elas só lembram do que você não fez hoje. A bondade sem força é um poço sem fundo. Você despeja energia, tempo, atenção e nunca vê retorno. Então me diga, até quando você vai se orgulhar de ser explorado? Até quando vai achar que manter a paz vale mais do que manter o respeito? Até quando vai confundir aceitação com submissão? Aqui está a primeira ruptura que você precisa aceitar. Você não precisa ser cruel para parar de ser bom. Você precisa ser firme.
Você precisa ser seletivo. Você precisa ter a coragem de dizer não, sem se justificar. Porque no fim, a bondade que importa é aquela que vem de alguém que poderia esmagar você, mas escolhe não fazê-lo. O respeito que importa é aquele que nasce do equilíbrio entre poder e escolha. E isso você não aprende sendo o cara legal. Você aprende se tornando alguém que ninguém ousa testar 2 vezes. Existe um motivo pelo qual o cara bom nunca é o protagonista da própria vida. Ele é sempre o figurante da história dos outros. Sempre o ombro amigo, o conselheiro, o ajudante, o apoio silencioso. Mas nunca o homem que as pessoas olham e pensam: eu não posso perder esse cara. Você já percebeu isso? Nas histórias que as pessoas contam sobre você, você está sempre servindo ao enredo delas. É como se você fosse um personagem secundário que não percebeu que a sua função é apenas manter a narrativa dos outros girando. E quer saber o mais perverso disso? As pessoas só lembram de você quando precisam de algo e esquecem de você no segundo em que a necessidade passa. Que eu sei, você acha que está construindo credibilidade sendo prestativo, mas na cabeça delas, você está apenas confirmando um padrão. Você está sempre disponível. E tudo que é sempre disponível perde valor. Pense no ouro. Pense em diamantes. Eles têm valor porque são raros. Agora pense na água da torneira. Você precisa dela todos os dias, mas não pensa 2 vezes antes de desperdiçar. Você trata como algo garantido. E é assim que tratam você quando você é bom demais. Você vira água de torneira na vida das pessoas. Nietzsche entendia esse jogo. Ele falava que o homem precisa criar a si mesmo, forjar-se no fogo da adversidade e não moldar-se para caber na expectativa alheia. Porque, no fundo, a expectativa alheia nunca é sobre você. É sobre o que você pode oferecer. E é aqui que entra a parte que você não quer ouvir. A sua bondade não é altruísmo. Ela é uma moeda de troca para comprar aceitação. E quanto mais você tenta comprar aceitação, mais caro o preço se torna. Você pode até achar que está fazendo o bem, mas no fundo, está negociando com a sua dignidade. Está pagando com seu tempo, sua energia, seu respeito próprio. E pior, está ensinando aos outros que o seu valor é medido pela sua utilidade imediata. Quer ver como isso é verdade? Pare de responder mensagens imediatamente. Pare de dizer sim para todos os convites, favores e pedidos. Veja quanto tempo demora para alguém reclamar. Veja como as pessoas reagem quando percebem que você não é mais água de torneira. No momento em que você deixar de ser disponível o tempo todo, 2 coisas vão acontecer. Alguns vão se afastar, outros vão se aproximar ainda mais. Sabe por quê? Porque os que se afastam só estavam perto pelo que você fazia por eles. E os que ficam são os que respeitam quem você é, não apenas o que você oferece. Mas aqui está o detalhe que vai doer. No começo, você vai sentir culpa. Vai sentir que está sendo egoísta. Vai se sentir quase um vilão, por não estar sempre servindo aos outros. E é nesse momento que você precisa lembrar. A culpa é a corrente que mantém homens bons acorrentados a uma vida medíocre. Schopenhauer falava que a compaixão verdadeira só existe quando há distância suficiente para enxergar o outro sem se perder nele. Ou seja, você só pode ser genuinamente bom quando a sua bondade não é uma moeda de troca para suprir seu medo de rejeição. O problema é que você viveu tanto tempo interpretando esse papel de homem bom que perdeu a capacidade de se impor sem sentir que está sendo cruel. Mas ser firme não é ser cruel. Ser firme é amar a si mesmo o suficiente para não se destruir tentando salvar todos. E, no fundo, todos esses filósofos, Maquiavel, Nietzsche, Jung, Schopenhauer, concordariam em um ponto. A bondade verdadeira só nasce quando você tem o poder de fazer o mal e escolhe não fazer. Sem esse poder, você não é bom. Você é apenas inofensivo. E o mundo não respeita o inofensivo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se arrependeu de não ter se imposto? Quantas vezes você já pensou dias depois no que deveria ter dito, mas ficou calado? Quantas vezes você deixou passar algo que queimava dentro de você, só para manter uma paz que nem era verdadeira? E mais importante, quantas dessas situações mudariam se você tivesse coragem de mostrar os dentes? Porque aqui está a verdade brutal. O respeito começa no momento em que você está disposto a perder pessoas para manter a si mesmo. Você já percebeu como a atração funciona diferente para homens e mulheres? Não importa o quanto tentem te convencer de que as mulheres gostam de homens bons.
A realidade é muito mais sombria e instintiva do que isso. Elas podem até dizer que querem alguém compreensivo, carinhoso, atencioso, mas observe com atenção. Elas raramente se sentem atraídas pelo homem, que as coloca no centro do universo. O que realmente desperta atração não é a quantidade de agrados que você oferece, mas a percepção de valor que ela tem de você. E essa percepção não nasce da sua bondade, nasce da sua escassez, da sua capacidade de dizer não, do seu poder de ir embora. E aqui está a parte que os homens bons odeiam admitir. Mulheres testam limites o tempo todo. Não é maldade, é natureza. Elas fazem isso porque o instinto quer saber se você é realmente um homem capaz de protegê-las, ou apenas mais um que vai se dobrar à primeira pressão. E cada vez que você cede a um teste, cada vez que você deixa passar uma falta de respeito, cada vez que você explica demais por que não vai fazer algo, você perde valor. Jung dizia que as pessoas não suportam a luz pura. Elas se sentem mais seguras com alguém que carrega sombra. Isso significa que, no fundo, ninguém confia plenamente em alguém que nunca mostra firmeza, frieza ou capacidade de impor limites. O cara bom é visto como previsível, e previsibilidade é o oposto da tensão sexual. Quer um exemplo? Lembre-se da última vez que você ouviu uma mulher dizer: "Ele me irrita, mas não consigo parar de pensar nele." Esse tipo de homem não é o bonzinho. Ele é aquele que não se molda para caber no molde dela. Ele é aquele que não implora por aprovação, e justamente por isso, ela sente necessidade de conquistá-lo. A dura verdade é que, quanto mais você se esforça para ser amado, menos amável você se torna. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais invisível ele se torna. Maquiavel já sabia disso no campo político. Quando o poder é evidente, você não precisa implorar lealdade. Ela vem naturalmente. No campo pessoal, a lógica é a mesma. O homem que se valoriza não precisa exigir respeito. Ele é respeitado pelo simples fato de não se vender barato. Mas eu sei o que você está pensando. E se eu perder as pessoas que eu amo? Deixe-me responder com outra pergunta. Você realmente as ama? Ou ama a imagem que criou delas enquanto sacrificava a si mesmo? Porque aqui está algo que você talvez nunca tenha considerado. Quando você para de ser bom no sentido fraco da palavra, algumas pessoas vão te deixar, e isso será a melhor coisa que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque elas não estavam com você pelo que você é, estavam pelo que você oferece, sem cobrar nada em troca. Schopenhauer escreveu que grande parte da infelicidade humana vem de não saber dizer basta. E essa é a essência de parar de ser bom. Saber quando basta. Saber quando a linha foi cruzada. Saber quando o seu valor está sendo trocado por migalhas. E quando você aprende a fazer isso, algo muda dentro de você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa ameaçar para ser respeitado. Você se torna aquele tipo raro de homem que as pessoas sentem antes mesmo de ver chegar. Esse é o homem que carrega a sombra. O homem que sabe ser gentil, mas também sabe ser implacável. O homem que, quando oferece bondade, faz disso uma escolha, não uma obrigação. E no momento em que você entender isso, o jogo muda para sempre. Imagine-se em um campo aberto. Você está desarmado, mas não está sozinho. Ao seu redor, dezenas de pessoas, algumas amigas, outras neutras, algumas inimigas silenciosas. Todos observam você. Todos testam seus movimentos. Se você der um passo para trás, alguém ocupa o seu espaço. Se você cede um pedaço de território, alguém ergue uma bandeira nele. Se você sorri para manter a paz, alguém interpreta como sinal de fraqueza. Esse é o mundo real. Não é um campo de flores onde a bondade é automaticamente recompensada. É um campo de caça. E quem não impõe respeito, vira caça. Você pode se iludir dizendo que isso não se aplica a você. Pode acreditar que sendo um bom amigo, um bom marido, um bom funcionário, as pessoas vão reconhecer o seu valor. Mas me diga, quantas vezes isso realmente aconteceu? Quantas vezes a sua bondade foi reconhecida sem que você tivesse que exigir? A verdade é que respeito não é dado, é tomado. E só pode ser mantido por quem tem a coragem de defender suas fronteiras. Nietzsche dizia que todo homem precisa aprender a suportar a solidão, porque apenas na solidão ele descobre o tamanho da própria força. E isso é essencial aqui. Quando você para de ser bom, no sentido fraco da palavra, você vai ficar mais sozinho no início. E isso vai doer. Mas essa dor é o preço da liberdade.
Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser prisioneiro das expectativas alheias. Pense em um rei. Ele pode ser generoso, pode distribuir ouro, proteger seu povo, oferecer festas e banquetes. Mas se ele não tiver exércitos, muros e espada, sua bondade será a sua ruína. E mais cedo ou mais tarde, será deposto por alguém mais forte. Você hoje é um rei sem muralhas. Sua bondade é ouro espalhado em praça pública. Qualquer um pode vir, pegar um punhado e ir embora. E quando o ouro acabar, eles não terão motivo para voltar. Jung falava que a integração da sombra não é se tornar mal, mas se tornar inteiro. Você não precisa matar a sua bondade. Você precisa armá-la. Precisa envolvê-la em força, para que cada ato de generosidade tenha peso e significado. Quando você é bom demais, sua bondade perde o gosto. É como se oferecesse um banquete todos os dias até que ninguém mais tivesse apetite. Mas quando você aprende a controlar a oferta, cada gesto seu se torna memorável. Isso vale para tudo. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Especialmente nas relações amorosas. O homem que está sempre disponível não é visto como um prêmio. Ele é visto como um dado adquirido. E tudo que é adquirido sem esforço perde o brilho. É por isso que tantas mulheres sentem desejo por homens que não se dobram. Não é sobre arrogância, é sobre escassez. É sobre saber que, se ela quiser estar com ele, terá que se manter interessante para merecer um espaço na vida dele. E aqui está a parte mais dura. Enquanto você tentar ser o homem bom para conquistar, vai continuar sendo descartável. Mas quando parar de tentar conquistar e começar a proteger o seu valor, vai perceber que não precisa correr atrás de ninguém. Porque as pessoas correm atrás do que não conseguem dominar. Maquiavel dizia que, para manter poder, você precisa ser respeitado mais do que amado. Eu vou além. Para manter respeito, você precisa estar disposto a perdê-lo de quem não merece tê-lo. No início, eu te disse para parar de ser bom. Talvez tenha soado radical demais. Talvez tenha parecido um convite para se tornar frio, cruel ou insensível. Mas agora você sabe, não era isso. O que eu quis dizer é simples. A bondade que te ensinaram não é virtude, é submissão disfarçada. E submissão não traz respeito. Você passou a vida acreditando que agradar era a forma mais segura de manter pessoas por perto. Mas no fundo você sabia e sabe que essa proximidade era falsa. Que bastaria você mudar o padrão, dizer não uma vez, e metade delas desapareceria. E quer saber? É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa estar disposto a perder pessoas para não perder a si mesmo. Precisa entender que, se alguém só te respeita enquanto você se dobra, esse respeito nunca existiu. Nietzsche falava que o homem deve se tornar quem ele é, mas para isso, é preciso abandonar a versão que criaram para você. A versão domesticada, treinada para nunca incomodar, para nunca morder, para nunca confrontar. Você não precisa apagar sua luz, mas precisa aprender a usar a sua sombra. Porque a verdadeira bondade só tem peso quando vem de alguém que poderia destruir, mas escolhe não fazer. E você só terá essa escolha se for forte o bastante para não precisar da aprovação de ninguém. Olhe para a sua vida agora. Quantos espaços você deixou outros ocuparem porque estava ocupado demais sendo bom? Quantas vezes você se calou para não criar conflito e acabou engolindo um veneno que foi corroendo você por dentro? Quantas vezes você foi deixado para trás por alguém que jamais teria coragem de cruzar a mesma linha com outro homem? Isso precisa acabar. Maquiavel diria que o poder não é dado, é tomado. Jung diria que sua sombra precisa sair do porão para que você seja inteiro. Schopenhauer diria que respeito nasce da percepção de força, não da quantidade de favores que você oferece. E eu te digo, você precisa parar de ser bom para finalmente poder ser justo. Justo com você, justo com o seu valor, justo com a sua energia. A partir de agora, toda vez que sentir a velha culpa tentando te fazer ceder, pergunte-se: se eu fizer isso, estarei protegendo a minha dignidade ou entregando-a de bandeja? E se a resposta for que você está entregando, não faça. Simples assim. Não peça desculpas. Não se explique. Não volte atrás. Você vai perder pessoas, vai incomodar, vai receber rótulos, mas vai ganhar algo que vale mais do que qualquer aprovação: respeito. E com respeito, vem liberdade. E com liberdade, vem a vida que você deveria ter vivido desde o início. Então pare de ser bom, não para ser mal, mas para finalmente ser inteiro.